Olá, aqui é o professor Edgar. Continuando com o treinamento em simulador virtual, nessa videoaula vamos fazer simulações com circuitos ceifadores. Vamos entender o funcionamento de circuitos ceifadores com relação às suas configurações através desses 6 tópicos. Algumas vezes, os ceifadores também são conhecidos como limitadores. Basicamente, dividem-se em duas categorias, não polarizados e polarizados, e podem ser configurados em série ou em paralelo. Temos aqui dois ceifadores série não polarizados, um negativo e outro positivo. Temos aqui dois ceifadores paralelo não polarizados, um negativo e outro positivo. O que define ele ser negativo ou positivo é a polarização ou a polaridade do diodo. Aqui é a mesma coisa. Se nós analisarmos esse circuito, trata-se de um retificador de meia onda, onde somente os semiciclos positivos estarão presentes em R1. Daí, então, o nome ceifador negativo. Por quê? Corta os semiciclos negativos. E aqui ocorre exatamente o contrário. Mesma coisa aqui. Corta semiciclos negativos e aqui corta semiciclos positivos. Vamos analisar as formas de onda desses dois circuitos aqui. Eu vou abrir o osciloscópio dos dois. Observe que eu estou com uma sensibilidade de escala vertical muito alta, então praticamente fica difícil visualizar o canal de entrada e o canal de saída. Eu vou desligar o canal de entrada. Temos aqui semiciclo positivo. Então, ele está cortando o semiciclo negativo. E aqui, mesma coisa, só que ele está cortando o semiciclo positivo. Nós fizemos o cálculo da tensão de pico que está entrando. Chegamos a esse valor. É possível medir. Só que os valores de pico das tensões de entrada e saída não são iguais. Então, deixa eu colocar aqui, posicionar direitinho o meu cursor, isto. Eles não são iguais, então o que eu vou fazer? Eu vou sobrepor os dois cursores para medir a tensão de pico no canal A e no canal B. Então, veja bem, no canal A eu tenho 28,228, que é justamente a entrada. Calculei 28,2. E no canal B, 27,623, levemente abaixo, que é exatamente a barreira de potencial. Se eu chamar a minha calculadora, eu posso definir o valor, calcular o valor dessa barreira de potencial. Então, vamos lá. 28 menos 27,623. Então, essa barreira de potencial, 605 milivolts. O mesmo procedimento para o semiciclo positivo que está sendo cortado. Então, vamos lá. Esse semiciclo está sendo cortado. Vamos verificar aqui. Se ele está sendo cortado, só vai aparecer os semiciclos negativos. Muito bom. Vamos agora analisar esses dois aqui. O processo é o mesmo. Vou abrir o osciloscópio dos dois. O processo é o mesmo. Desligar o canal de entrada. Então, veja bem. Negativo só deixa passar semiciclo positivo. E aqui, positivo, só deixa passar semiciclo negativo. Vamos observar aqui um detalhe. Não preciso medir a tensão de pico porque nós já medimos anteriormente e não vai modificar. Mas aqui existe um detalhe bastante interessante.
Isso vale para os dois canais. Observe que aqui, ó, o patamar de zero, que deveria ser teoricamente zero, do semiciclo positivo, ele está levemente abaixo do meu eixo de referência zero. Então, eu vou fazer o seguinte, para visualizar isso aqui melhor, inclusive é possível medir, eu vou aumentar a sensibilidade da escala vertical. Aí. Então, eu posso medir esse valor aqui. Esse valor é exatamente o valor da barreira de potencial, que é isso aqui, ó, 588 milivolts. Aqui é a mesma coisa. A diferença é que ele vai estar positivo ao invés de negativo. Aí. Ok? Então, aqui é barreira de potencial também. Vou passar agora para circuitos ceifadores série polarizados. Aqui estão dois circuitos série polarizado negativo e aqui dois circuitos polarizado série positivo. A diferença que existe é em relação ao posicionamento, à polaridade do diodo. E aqui tem um detalhe muito interessante que vale a pena a gente observar. Esta bateria aqui, neste circuito, está se opondo à tensão de entrada. Então, eu tenho esta forma de onda aqui. Tensão de saída menor do que a tensão de entrada. E aqui ocorre exatamente o contrário. A bateria soma-se à tensão de entrada. Então, aqui a tensão de saída é maior do que a tensão de entrada. Podemos, então, fazer a medição do valor de pico das duas tensões e a diferença que existir entre esses dois valores é o valor da bateria, levando-se em consideração também a barreira de potencial do diodo. Vamos lá. Está aqui. 28,156 na entrada, 17,592 na saída. Chamando a minha calculadora, então eu tenho 28 menos 17,592. 10,564. Esse 0,564 a mais é em função da barreira de potencial. Neste caso aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter uma tensão de saída maior do que a tensão de entrada. Neste caso, a diferença que vai existir entre tensão de entrada e saída, isso em termos de valor de pico, vai ser em torno de 10 volts, mas levemente inferior aos 10 volts, por conta da barreira de potencial. Isso aqui, aplicando-se Kirchhoff, chega-se a esse resultado. Vamos lá. Nada como medir, não? Está aqui. Saída 37,601. Aliás, isso exatamente. Saída maior, né? 37,601 e entrada menor, 28,206, que é exatamente o 28,2 volts de pico. Chamando a calculadora, nós vamos ver que essa diferença ela tem que ser levemente abaixo de 10 volts por conta da barreira de potencial. Então, vamos lá. 37 menos 28 aqui, ó, 9,395. Ok? Vamos lá.
processo para fazer o cálculo aqui é exatamente a mesma coisa. Eu só vou abrir o osciloscópio para mostrar para vocês o que ocorre. Aqui, ó. Evidentemente, né, dá para se perceber que é invertido em relação às primeiras medidas que nós fizemos. Vou fechar o canal de entrada aqui. Aí. Vamos lá. Passar agora para um circuito ceifador paralelo. Está aqui. Ceifador paralelo polarizado positivo e aqui negativo. Observe o posicionamento dos diodos. Diferença entre esses dois circuitos está também na polarização, na polaridade da bateria. Eu vou abrir os dois osciloscópios aqui, vamos dar uma simulada. Vou colocar aqui o sinal de entrada. Está aqui. Valor de pico, 28,2. Não precisa nem medir. Eu vou chamar a atenção de vocês para esse detalhe aqui. Vou fechar o sinal de entrada. Aqui também. Exatamente a diferença que existe entre este patamar e o referencial zero. É aqui que é o valor da bateria, claro, levando-se em consideração também a barreira de potencial. É fácil de medir. Vamos sobrepor os dois cursores. Está aqui a medida. 9,4 volts, mais ou menos, né? Negativo. E aqui vai ser positivo, levemente superior a 10 volts. Só colocar o cursor aqui, sobrepor. Veja bem, levemente superior a 10 volts. Aqui exatamente a mesma coisa. O processo para fazer a medição é a mesma coisa. Eu só vou abrir o osciloscópio aqui para vocês observarem. Mesma coisa. É evidente, né, que está invertido em relação aos dois primeiros. Eu vou mostrar agora para vocês um circuito de polarização mista. Um circuito em que eu tenho polarização paralela, negativa e positiva. Ele é bastante interessante e bastante útil. Vou mostrar para vocês. Aqui está o circuito. Mesma tensão de entrada. Veja bem que agora eu tenho dois tipos de polarização, um negativo e outro positivo. O que isso provoca no circuito? Olha que interessante e útil. Veja, eu tenho aqui, na saída, uma forma de onda muito próxima da onda quadrada. Então, vou desligar o canal de entrada, está aqui. Como essas duas baterias têm o mesmo valor, então essas tensões aqui são simétricas. Então, tenho 10 volts aqui e 10 volts aqui. Eu posso torná-la assimétrica, bastando modificar o valor de uma das baterias. Por exemplo, vou colocar 5 volts aqui. Está aqui. Tornou-se assimétrica. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 5 volts aqui também, e vocês vão observar que ela vai se aproximar muito de uma onda quadrada. Observe que ela ficou mais próxima da onda quadrada. Então, eu posso medir, então, esses valores aqui. Vamos medir o valor de pico a pico. Colocar o cursor aqui, e aqui eu tenho o valor de pico a pico.
11,155 volts. Vamos ligar o canal de entrada. Valor de pico a pico no canal de entrada, 56,304. É o que nós calculamos aqui, 56,4. Valor de pico a pico. Para concluir essa videoaula, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês um circuito em que a tensão de entrada não é uma tensão senoidal. Isso significa o seguinte, que circuitos ceifadores não precisam trabalhar necessariamente com tensão senoidal. Posso utilizar outras formas de onda. Vamos ver. O que eu fiz aqui foi substituir a tensão de entrada senoidal por uma tensão dente de serra. Frequência 60 Hz, amplitude 28,2 volts de pico, seguindo os cálculos que nós fizemos anteriormente. E vamos verificar o resultado. Está aqui. Tensão de entrada, dente de serra, tensão de saída. Posso medir a diferença que existe entre esses dois valores de pico, que devem me dar o valor da tensão da bateria. Eu vou sobrepor os dois cursores, fica mais fácil para fazer a leitura. Está aqui, ó. Veja bem que deve dar algo bem perto de 10 volts. Vamos chamar a calculadora aqui. 27,187 menos 17. 9,941, perto de 10 volts. Então, isso significa que eu posso trabalhar com outros formatos de onda. Não precisa ser necessariamente senoidal. É isso que eu queria passar para vocês nessa videoaula. Obrigado por ter assistido, obrigado pela paciência e até uma próxima videoaula. Bye!